Te espero no Cidade Alerta à noite. Agora a gente está ao vivo aqui com o Balanço Geral. A gente vai falar para você com o intuito de promover medidas necessárias para as pessoas com deficiência. A Justiça determinou no mês passado que a Prefeitura de São Luís fiscalizasse espaços públicos para que cumpram a lei da acessibilidade. Mesmo assim, vários locais não apresentam nenhum recurso e acabam dificultando muito a vida das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Vamos acompanhar. Mas é extensa. Há barreiras no transporte público, nos empreendimentos imobiliários, nas calçadas e na comunicação. Embora existam diversas leis sobre os direitos à acessibilidade, na prática, as pessoas com deficiência ainda são impedidas de ter total autonomia. Quando se trata da tutela dos direitos das pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito previsto tanto na Constituição, nossa Constituição, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2009, e na chamada Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei federal que trata como se fosse um Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015. Existem essas previsões legais e o poder público tem o dever de adequar os espaços. Agora, a adequação, ela compreende, muitas vezes, obras de engenharia, né? E essas obras de engenharia também exigem recursos públicos. Aí, às vezes, esbarra bem aí. A gente cobra do gestor, o gestor diz que não tem previsão orçamentária para aquilo. E acaba que a gente acaba recorrendo à via judicial. A Cleudiane tem baixa visão desde que nasceu, mas só após um quadro de cegueira total na adolescência foi que veio o diagnóstico. A partir do momento que eu fiquei sabendo que era uma pessoa com deficiência visual e que eu poderia perder a minha visão de forma total, de dormir enxergando e acordar sem enxergar, foi tudo um processo de aceitação enquanto pessoa com deficiência. Porque, infelizmente, a sociedade civil ela não é preparada para a aceitação da pessoa com deficiência, seja ela de forma social, de forma no trabalho, na escola, na universidade. Infelizmente, a gente ainda passa por várias situações de capacitismo, que é a discriminação e preconceito com relação à pessoa com deficiência, em viver dentro da sociedade. Infelizmente, a gente passa por isso. Então, todo o meu processo foi um processo de aceitação, eu enquanto pessoa com deficiência visual. Mas, graças a Deus, por conta do apoio que eu tive da minha família, que a minha mãe não me trancou dentro de casa com relação a, não, agora você é uma pessoa com deficiência visual, você não vai fazer nada, você tem que ficar em casa. Não, pelo contrário. A minha mãe sempre me apoiou e ela sempre disse para mim, você só deve ter cuidado. Tenha cuidado para você não se machucar. Eu mesma não consigo ler o nome do ônibus. Mas eu paro, pergunto a ele, eu digo, moço, vai para tal lugar? Se ele disser, eu vou, eu entro, porque é para onde que eu quero ir. No seu dia a dia, a Cleudiane enfrenta diferentes obstáculos no seu trajeto. Nesse trecho, por exemplo, a rua está desnivelada e gera risco de queda. Mais à frente, a gente tem a rampa de acesso e o piso pode-tátil, mas os dois não estão padronizados. Bom, aqui a gente tem um piso pode-tátil aqui no parque, mas só que infelizmente eles não estão na cor padronizada do piso pode-tátil. Ou seja, ele teria que estar na cor amarela ou azul, porque nós, enquanto baixa visão, a gente não vai conseguir identificar o piso. Então é importante para que a gente identifique o piso para a gente não se machucar. E aqui, na hora que a gente tem um piso pode-tátil, ele está dando certinho no portão, que o portão está fechado. Então a pessoa pode bater no portão e acabar se machucando. O último censo do IBGE de 2010 mostra que existem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, sendo 500 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. Números que chamam a atenção para a importância de garantir o cumprimento dos direitos de pessoas com deficiência. Ele pode ser espaço público ou pode ser privado de uso coletivo, num condomínio, por exemplo, né? Em um supermercado, em um espaço aberto, que a legislação também garante esse direito à acessibilidade. Inclusive no espaço do Fórum de São Luís, por exemplo. Ali ele foi construído, aquela parte mais nova que eles chamam, eles não tinham uma adequação arquitetônica. Isso foi criado um comitê, a partir de uma ação judicial também, fizeram um acordo para adequar aquele espaço para os usuários. É um exemplo. Isso não acontece dentro de instituições públicas, também em espaços privados de uso coletivo. As pessoas podem... o importante é que se documente a respeito disso, né? Se está verificando que aquele local não está adequado, faz foto, faz vídeo, tenta documentar e pode trazer para os órgãos. A Defensoria é um dos órgãos, o Ministério Público é outro órgão. Tem os conselhos de direito, né? O Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, o Conselho Estadual. São locais que podem receber essas reclamações. Quando chegam até nós, o que eu faço? Tento me documentar,
É a praxe, o protocolo, tenta documentar ao máximo, oficia a autoridade, o gestor, o responsável por aquela área, fixa um prazo para a resolução da questão. Se não houver resolução, a gente entra com ações judiciais. Muitas vezes tem acordo judicial e aí eles perdem um prazo para adequar aquele espaço. Anticapacitismo e autonomia, palavras de ordem para quem convive com algum tipo de limitação, seja ela visível ou não. Hoje, casada, mãe e universitária, a Cleudiane também é ativista da causa e deixa um recado à sociedade. Bom, é que assim, o movimento de pessoas com deficiência, porque eu sou uma ativista do movimento também, é que a gente procura que a gente tenha uma sociedade anticapacitista, onde as pessoas sem deficiência nos aceitem enquanto cidadão, enquanto pessoa pertencente também da sociedade, que infelizmente a gente ainda não tem isso. Mas é uma luta de todos os dias, é uma luta nossa a cada segundo de nossa vida, porque a nossa luta começa a partir do momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir, mas a gente espera realmente que a sociedade nos veja com outros olhos, que realmente nos aceite, nos acolha enquanto pessoa com deficiência. E a gente não pede, a gente não está atrás de pena, de piedade, de não. A gente só busca que os nossos direitos realmente sejam respeitados.